Montei as apostas para essa quinta-feira, dia 22 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, montei aqui as linhas, hoje que tem alguns jogos interessantes, principalmente em Copa do Brasil, tá bom? Queria destacar que ontem eu não trouxe a análise dos dois melhores jogos do dia, eu ia fazer Palmeiras e Ceará, CRB e Santos, só que eu não fiz porque eu postei um vídeo no BR Reacts, que é o meu canal de reacts, a gente vê alguns gols, lances lá. Então, por exemplo, a gente viu ontem a classificação do Vasco contra o Operário. Então, por isso que eu não trouxe esse vídeo aqui no canal. Beleza? Quem quiser, só dá uma passadinha lá para conferir. Tá bom? Vamos lá, então a gente vai começar aqui pelo critério de gols. E o aviso, né? Se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Esse vídeo da tarde eu não posso garantir que eu vou trazer todos os dias da análise dos dois melhores jogos do dia. Mas na parte da manhã, quase que 100% de certeza que todo dia vai ter vídeo novo postado trazendo todas as apostas do dia. Você não precisa necessariamente fazer as mesmas linhas que eu. Mas você vê a linha de raciocínio de outra pessoa, com certeza vai te ajudar a montar as suas apostas. Tá bom? Então vamos lá, a primeira linha aqui é a linha de apenas uma coisa em critério de odd 1.5, e eu parei para refletir o seguinte, não tem por que eu manter tanto para critério de odd 2, tanto para critério de odd 1.5 e 1,25, três linhas, né? Porque a minha linha de pensamento é mais ou menos ter pelo menos uma odd 2 no final das contas. Então o que eu estabeleci? No critério de odd 2 só precisa de uma linha que já dá para fazer. De odd 1.5 tendo duas linhas já dá para fazer. De odd 1,25 aí sim, às vezes nem com 3 linhas chega em odd 2, mas então a gente vai se despregar desse critério de 3 linhas e começar a olhar a odd final, sendo ao menos uma odd 2 para ter aquilo, né? Se eu acertar a linha simples, se eu errar a variação não tem problema, é mais ou menos isso que eu tô montando. Tá bom? Então eu peguei aqui o gol do CRB contra o Santos e o gol do Vila Nova contra o Cruzeiro. Esse daí deu uma odd um pouquinho maior de odd 2, tá? Eu acho que é odd 2,30. É um CRB que vai jogar em casa. O CRB já fez gol lá na Vila Belmiro e perdeu um pênalti quase que no último lance. Era pra ter ganho. Fora que é um Santos que toma gol todo jogo. O Gabriel Brazão é bom goleiro, mas a linha de defesa é horrível. Então é um Santos meio não, completamente perdido ainda na temporada, ainda não engrenou. Um golzinho do CRB eu achei uma boa. E um golzinho do Vila Nova. O Vila Nova não é ruim, o Vila Nova no Goiás vai dar muito trabalho. O Cruzeiro venceu por 2-0 aí e encaminhou a classificação. Mas eu acho que vai ser pressão o jogo todo do Vila. O Vila jogando em casa é muito forte, cara. Se a gente falar da parte técnica, o time do Cruzeiro é bem melhor. Só que nessa base do apoio, da empolgação, usando a bola aérea, usando o chute de fora da área, eu acho que o Vila pode tentar complicar a vida do Cruzeiro. Tá bom? Aí a próxima aqui. Eu queria destacar o seguinte. No vídeo recente aqui, eu falei que eu achava que o Maringá ia dar trabalho. Deu nada, cara. Foi esmagado pelo Galo. Eu assisti o início do jogo. Eu fiquei revezando entre Maringá e Galo. Entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. E entre New York Knicks e Indiana Pacers. Do Flamengo, eu já olhei e falei: não vou nem assistir. Tá? Porque eu sabia que ia ser goleada. Então com 7 minutos já tendo 2-0, já tinha acabado o jogo ali, né? Todo mundo ali já sabia que a classificação estava definida. Logo depois o Henrique Dourado quase fez um golaço para uma defesaça do Matheus Cunha, inclusive. Mas enfim. E no jogo do Galo, cara, entre assistir Galo e Maringá e assistir uma final de conferência na NBA, eu prefiro assistir uma final de conferência. Mas nos minutos que eu assisti do Galo, eu fiquei muito... Como é que eu posso falar? Gostei bastante da postura do Maringá, tá? Eu acho que quem assistiu o jogo vai me entender. Essa é a marcação individualizada, cara. O Maringá fez literalmente marcação mano a mano o campo todo. O volante descia no zagueiro. O volante do Galo entrava na linha de zagueiros, como foi o Patrick, jovem do Galo, inclusive, que é bom jogador. Fez gol, inclusive, né? O jogador do Maringá ia lá nele. E era o campo inteiro assim, então acaba que isso é uma postura muito ofensiva e às vezes deixa espaços, né? Claramente esses espaços sobraram e o Galo não desperdiçou. O time do Galo é muito bom tecnicamente, né? Mas enfim, é uma postura que no longo prazo eu acho que o Maringá só tem a crescer. É porque pegou uma equipe muito forte, né? Mas na Série C, por exemplo, com essa postura, provavelmente o Maringá vai subir.
Tá? Então, mesmo sendo goleado, eu acho que o Maringá tem muitas coisas positivas para se analisar, principalmente olhando para o seu cenário realista, né? Que é a Série C. Perder para o Galo, ser eliminado pelo Galo, era o mais natural. Enfim, e aqui a variação, né? 2 gols do CRB, 2 gols do Vila, é uma odd de 12. Opa, interromperam meu próprio vídeo. Sim, mas para uma recomendação, sabe a faixinha do Neymar? Aquela que ele ficou marcado, título nas Olimpíadas, título no Barcelona, naquela Champions marcante de 2015, 100% Jesus. Deixei o link aqui embaixo para caso alguém queira, né? Vamos voltar aí pro vídeo, tá bom? E aí na NBA, linha de apenas uma coisa em critério de odd 1,25. Separei aqui uma bola tripla pro Mike Conley, uma do Caruso, uma do Alexander Walker e uma do McDaniels. Tem 3 caras do Minnesota aqui, né? O Mike Conley, o Alexander Walker e o McDaniels. O Mike Conley é um armador, então ele quase sempre vai estar na linha do perímetro. Se ele chutar, vai ser para 3 pontos. Aqui o Alexander Walker também é a principal característica dele. Se eu não me engano, no jogo passado, ele teve acho que uns 10 arremessos de 3, converteu acho que 2. Mas foram muitas tentativas. Eu acho que assim, pra gente analisar a bola tripla é mais do que a gente olhar quantos o cara acertou. Muito mais olhar a característica do cara e ver o quanto que ele arremessa. E aqui todos esses jogadores têm como uma das suas principais características a bola tripla. Então, partindo desse princípio, pra mim, tá o justo. E o McDaniels vem sendo um dos principais pontuadores do Minnesota. Depois ali do Julius Randle e do Anthony Edwards, ele vem sendo mais até que o Naswitch. Tá bom? Odd 2,65 e a variação é uma odd 23 com 2 bolas triplas de cada. Então Mike Conley, Caruso, Alexander Walker e McDaniels. Tá bom? Aí a próxima é uma odd 4, é o critério de apenas uma coisa em critério de odd 1,50. Separei aqui o Elroy Wiggins, o Isaiah Joe e o Cason Wallace, todas do Oklahoma. A melhor daqui pra mim é o Cason Wallace. E é o seguinte, o Elroy Wiggins no jogo passado não chutou nenhuma de 3. Mas essa é uma das principais características dele. O Cason Wallace também tem como uma das suas principais características a bola tripla. E o Isaiah Joe é só o cara da bola tripla. O que é o Malik Beasley pro Detroit, o que era o Tim Hardaway pro Dallas, é o Isaiah Joe pro Oklahoma. É o cara que entra literalmente só para chutar de bola de 3. A questão é que nesses playoffs a minutagem dele tá muito mais baixa do que era na temporada regular. Só que ele pisando em quadra, ele vai arremessar para 3 pontos. Tá? Então, a minutagem do Isaiah Joe muito provavelmente vai ser a menor desses caras. Mas é o que tem a principal característica de bola tripla. Tá bom? A melhor linha aqui pra mim é do Cason Wallace, que deve ter a maior minutagem. Esse daí é o mod 4 e a variação é o mod 36, com 2 bolas triplas de cada um. Tá bom? Aí pra fechar aqui é a junção das linhas que eu não consegui agrupar no mesmo critério, né? Então eu misturei 5 rebotes do Jalen Williams e 3 assistências do DiVincenzo. E o porquê que eu não consegui agrupar? Porque eu tenho isso de, se eu selecionei a bola tripla de algum jogador, eu não vou mais usar a assistência dele, eu não vou usar a ponto dele, não vou usar rebote dele, eu vou usar só essa linha. Rebote e assistência é a mesma coisa. Se eu usei rebotes do Jalen Williams, eu não vou usar assistências do Jalen Williams. Se eu usei assistências do DiVincenzo, eu não vou usar pontos do DiVincenzo. É mais ou menos isso. Então essas daqui são um critério de odd 1.5 das que eu gostei e não agrupei com outras linhas. Tá? Quando tem só um jogo no dia, isso faz muita diferença nesse meu critério, porque a gente fica bem mais escasso de opções. Mas pelo menos se um cara for mal, a gente vai tomar um único head com ele, né? Porque se eu seleciono um cara em assistências e bola tripla e o cara vai muito mal, erra tudo, a gente tem 2 heads de uma vez. Então é por isso que eu seleciono apenas uma linha de um jogador. Então 5 rebotes do Jalen Williams e 3 assistências do DiVincenzo. Jogo 1, o Jalen Williams pegou acho que 7 rebotes. E é um cara que se impõe nesse quesito. Depois ali do Hartenstein e do Chet é o Jalen Williams e o Shea, tá? E o DiVincenzo, depois ali do Julius Randle, do Anthony Edwards e do Mike Conley, é o DiVincenzo. O DiVincenzo geralmente entra inclusive no lugar do Mike Conley. E o DiVincenzo é mais novo, então ele tem mais energia, né? Enfim, a mod 2,50 e a variação com 7 rebotes do Jalen Williams, 5 assistências de DiVincenzo, é mod 13. No último jogo contra o Warriors, né, antes dessa final de conferência aqui, o DiVincenzo deu 6 assistências, né? Só que era um jogo que o Minnesota já tinha encaminhado melhor, né? Contra o Oklahoma deve ser mais difícil. Esse daí era o mod 3, né, que eu falei.
E aqui a variação da linha que eu mais gostei no critério de odd 1.5. Cadê? Nessa daqui. Então, nessa daqui eu peguei a variação das linhas que eu mais gostei. A lógica certa seria talvez eu colocar ela logo depois, só que eu optei por montar todas as linhas e depois pegar a variação das que eu mais gostei. Eu só separei dessa aposta, das outras não, tá bom? Então, desses 4 jogadores que eu tinha selecionado, eu peguei aqui 3 bolas triplas do Alexander Walker e 3 do Caruso. É o seguinte, no jogo passado o Caruso matou 3 bolas triplas. E jogo passado o Alexander Walker chutou praticamente 10 bolas do perímetro, né? 10 bolas para converter de 3 pontos. Converteu acho que só 2. Mas ele tentou. E só do cara tentar, a gente já sabe que a tendência é que ele tente de novo. Se ele ter uma taxa de conversão um pouquinho melhor, essa linha daqui bate. Fora que o Alexander Walker é primo do Shea. Então ele é parente. Então ele já sabe que vai ter essa comparação com ele. De, o Shea 30 pontos, o Alexander Walker 5. Então o cara vai dar a vida para não ficar por baixo também. Lógico, o foco principal é ajudar o Minnesota, mas o cara também vai querer fazer a parte dele, né? Fora que é uma das principais características dele. Então juntou todos esses fatores. Essa foi a minha variação da variação nessa odd 21 para hoje. E com isso a gente fecha todas as linhas de hoje. Acaba que não tem muitas linhas, mas deu para montar essas daqui, principalmente DNB, com muitas não, né, mas com algumas. Enfim, infelizmente não teve uma odd alta assim que eu gostaria, né? Mas é melhor não ter essa linha do que eu forçar em algo que eu não acho que vai acontecer, que eu acho que é uma odd ruim, do que justamente fazer elas, né? É melhor não fazer. Tá bom? E é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para trazer as linhas aí, então. Principalmente focado na NBA, que nem eu comentei. No futebol a gente só focou ali no CRB e no Vila Nova, então a melhor para mim ali é o CRB, porque o time do Cruzeiro vive um momento bom e o do Santos vive um momento horrível, né? A vice-lanterna do Brasileirão, mas lógico que esse é um jogo válido pela Copa do Brasil. Enfim, eu vi que o Neymar viajou para jogar, não sei se para jogar, mas ele viajou junto com a delegação do Santos, não sei se vai jogar, mas jogando ou não, a tendência é que o Santos tome ao menos um golzinho, tá bom? E é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!